No Saber Direito desta semana, a professora Karina Jacques traz um curso sobre direito constitucional com foco no direito indigenista. Durante as 5 aulas, ela vai tratar da origem histórica, vai falar sobre a Constituição Federal de 1988 aplicada ao direito dos indígenas. Também vai tratar do marco temporal e o indigenato, além de falar sobre o futuro da questão indígena no Brasil. Veja agora a aula 5. Olá! Estamos na nossa 5ª aula sobre o tema Direitos dos Povos Indígenas e o tema específico dessa aula é o futuro da questão indígena. Quando nós falamos do futuro da questão indígena, é importante lembrar que o futuro da questão indígena depende que olhemos para os erros do passado, do presente, para que possamos olhar para o futuro. E vou usar de novo a frase do Krenak: o futuro é ancestral. Então é importante que a gente olhe para o passado, olhe para a nossa ancestralidade, para pensar num futuro, para pensar num novo futuro. A gente tem, é verdade, a gente tem que reconhecer, a gente tem nos últimos anos, e especialmente com a Constituição de 88, a gente tem construído novas frentes, novos conceitos, novas legislações, novas decisões judiciais, novas políticas públicas, pensando nesse futuro da questão indígena. Mas esse futuro da questão indígena ainda é um futuro temeroso, ainda é um futuro complicado, ainda é um futuro complexo e ainda é um futuro que não está adequado para o que a gente quer para o futuro do povo brasileiro, da humanidade ou dos povos indígenas. Então, quando a gente fala do futuro da questão indígena, alguns pontos devem ser destacados, alguns pontos negativos, inclusive. A questão da demarcação das terras indígenas, da efetiva demarcação das terras indígenas é necessária. Quando a gente fala de demarcação de terras indígenas, não basta uma legislação disciplinando, não basta uma decisão da Corte Suprema Brasileira se posicionando no aspecto jurisdicional sobre a questão do marco temporal, a superação do marco temporal. Não basta isso. É necessário a atuação efetiva do Estado. E quando a gente fala de atuação efetiva do Estado, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa da união, da presença do Estado, e neste caso é a União que é competente, fazendo a demarcação e estando presente no local dessas demarcações. Nós temos diversos povos indígenas aguardando a atuação da União, certo? A gente tem a União em alguns momentos omissa, e outros momentos ela atua, mas não atua suficientemente, certo? E enquanto que a gente não tem demarcação efetiva das terras indígenas e a atuação e presença do Estado nessas demarcações, nesses locais demarcados, a gente tem as invasões ilegais de terras indígenas, a exploração ilegal de terras indígenas, a gente tem queimadas ilegais, a gente tem garimpo ilegal, a gente tem o uso dos nossos recursos naturais de forma irregular, não controlada, a gente tem destruição do nosso patrimônio genético, então temos muitos problemas a resolver e esses problemas, eles não são de agora, eles são ancestrais também, certo? Eles são desde a origem do Brasil, eles são desde o nascimento do Brasil para a história da humanidade, desde o início da história do Brasil. E aí eu vou pontuar algumas questões com você. E quando a gente fala de pontuar algumas questões com você, a primeira delas é justamente pontuar a questão da ocupação irregular, da invasão irregular das terras indígenas, ok? Eu trago para você aqui alguns pontos, tá? Eu até anotei alguns pontos importantes. A invasão ilegal das terras indígenas, e a gente vai falar, sim, da terra Yanomami, certo? É importante que a gente, nessa nossa aula 5, fale do problema da terra Yanomami, a terra indígena Yanomami, que em janeiro de 2023 foi decretada
uma crise, né, formalmente uma crise humanitária na terra indígena Yanomami, uma terra que tem mais de 30 mil indígenas, mais de 350 comunidades indígenas, porque quando você fala da terra Yanomami, não tem só uma etnia ali, você tem uma diversidade de povos indígenas, você tem uma área gigante, uma área com muitos recursos naturais, uma área de difícil acesso e uma área que ao longo dos tempos, ao longo da história, foi ocupada por garimpeiros, ocupada por ações ilegais, certo? Especialmente do garimpo, mas não somente do garimpo, e que com a contaminação dos rios, a devastação da mata, afugenta a fauna, mata a flora, destrói o meio ambiente, inclusive a água, que é fonte de bebida dos animais e dos indígenas que vivem lá, e vem dizimando os povos indígenas nos últimos tempos. Então, quando a gente fala de ocupação criminosa e de ambição e de atuação mercantil sobre os povos indígenas, e a gente olha para o passado, e eu volto para você, para a primeira aula em que eu falei da chegada do português de forma devastadora nas comunidades indígenas brasileiras, a gente vê a história se repetindo na terra Yanomami, certo? Só que agora a história se repete a revelia e omissão do Estado, ok? Se num passado recente agora a gente teve certa omissão do Estado com cortes de recursos para a saúde indígena, a saúde indígena teve cortes de recursos nos últimos anos, agora, nesse momento, a gente está num período em que Ministério da Saúde, o Ministério dos Povos Indígenas e ministérios ligados à segurança pública e outros ministérios relacionados estão numa ação conjunta, porque foi decretada a crise humanitária na terra indígena Yanomami. Mas o problema encontrado na terra Yanomami em janeiro de 2023 ainda está longe de ser resolvido. 6 meses depois de ser decretado, ou ser decretada a crise Yanomami, os povos indígenas daquela região se reuniram num fórum e eles divulgaram uma carta. Essa carta você encontra nas minhas redes sociais, eu vou deixar disponível para vocês, ou vocês podem pesquisar na internet, certo? E em que eles pleiteiam do governo federal, pleiteiam da União uma ação mais efetiva, mais contundente para a proteção dos povos indígenas ali afetados. Karina, mas então, 6 meses depois, nesse momento que eu estou gravando a aula para você, já passou de 6 meses, tá? É porque a gente não tem esses dados atualizados diariamente. Então, eu tenho dados atualizados pelas comunidades indígenas com 6 meses de atuação do Estado. A União não está atuando ali? Está. Só que o problema da ocupação criminosa e irregular das terras da terra Yanomami, da terra indígena Yanomami, é muito mais complexa do que a gente pode falar aqui numa aula, certo? A gente tem ali uma crise sanitária, uma crise de saúde indígena, combinada com uma crise de segurança pública. É uma área extensa, uma área de difícil acesso, uma área que depende, sim, de muitos recursos, e a gente fala de recursos materiais e recursos humanos, ok? Que, segundo as comunidades afetadas, as comunidades indígenas afetadas, esses recursos não foram suficientes ainda para dar uma solução que resolvessem o problema, ok? Várias unidades de atendimento das comunidades indígenas em pontos isolados daquela terra ali, que pega Roraima e Amazonas, a terra Yanomami pega essa região de Roraima e Amazonas, várias unidades de atendimento da saúde indígena foram fechadas ao longo dos últimos anos, antes de ser decretada a crise humanitária de saúde, né, dos Yanomami. Então, antes desse período, a gente teve o avanço
dos garimpeiros, uma população de garimpeiros que chegou a ser maior do que a população indígena. Então, olha o cenário, você tem uma comunidade, uma terra indígena, onde os inimigos, eu vou usar esse termo mesmo, os inimigos estão em maior quantidade do que os indígenas, ok? E mais, esses inimigos estão ali, esses garimpeiros estão ali armados, eles estão ali ameaçando muitos líderes indígenas ou pessoas que não eram líderes indígenas, mas estavam na defesa da causa indígena, foram assassinados, ou se não foram assassinados, foram ameaçados. Então, ali há uma questão de segurança pública muito delicada e muito grave ao longo dos anos. E essas ameaças fizeram com que as unidades de saúde que atendiam as comunidades, porque são 350, certo? Catalogadas. Essas comunidades indígenas que estavam em pontos mais isolados, elas deixavam de ser atendidas pelas unidades de saúde porque era inseguro para médicos, para enfermeiros, para técnicos de enfermagem estarem nos locais. A gente tem relatos de que remédios que foram distribuídos para os indígenas, para a saúde indígena, eram interceptados pelos garimpeiros e eram usados pelos garimpeiros, assim como ajuda humanitária de alimentos. Então, a gente tem uma situação complexa, uma situação que, por anos, perdeu-se o controle e agora, com a decretação da crise humanitária, o controle está sendo retomado. Mas anos de descaso, omissão e até conveniência, certo? Com a ação predatória dos garimpeiros, ele às vezes não é solucionado, muitas vezes, e dessa vez não é solucionado em 6 meses. Então, a gente tem relatos de que os índices de malária e outras doenças os percentuais aumentaram, inclusive, nesse ano de 2023. Relatos desse aumento por conta agora da verificação, porque agora você tem estatísticas, então você tem uma última estatística que faz muito tempo e você tem um lapso temporal onde a União não fazia esse acompanhamento e quando você tem esse acompanhamento você tem, certo, um percentual crescendo muito. A mortalidade das crianças, certo, que foi altíssima nos anos anteriores a 2023, ela vem caindo, mas ainda ocorre. E quando a gente fala do mercúrio que contamina a água, ele contamina o solo, ele contamina os peixes e essa água ela é usada para banho, para beber, certo? Para cozinhar e a saúde desses indígenas ela é afetada pelo consumo de água contaminada por mercúrio e afeta principalmente as crianças e os idosos. Então, a gente ainda tem um índice alto de mortalidade dessas crianças e desses idosos e uma grande reclamação das comunidades indígenas até nos dias atuais é a falta de segurança que ainda algumas comunidades têm por existirem garimpeiros ainda atuando na região. Então, a atividade do garimpo vem sendo coibida, mas ainda é atuante, é muito garimpeiro nessa região, ameaçando tanto os indígenas que lá moram, quanto as ações de controle dessa questão. Quando a gente fala da questão indígena, então, com os Yanomamis, a gente tem, segundo eles, e aí eu vou falar aqui sobre os depoimentos deles, que a gente precisa de uma atuação mais coordenada, certo? Uma atuação da União, dos diversos órgãos da União envolvidos de forma mais coordenada e também coordenada com, especialmente, os Estados-membros e municípios onde essa terra indígena alcança os estados de Roraima e Amazonas com os respectivos municípios que envolvem essa região, ok? Então,
uma constatação que a gente faz, certo? Que a gente gostaria de dizer que 6 meses depois, 8 meses depois, 9 meses depois, 10 meses depois desse início da ação, tudo ficou resolvido, mas a gente sabe que o problema é muito maior e ele precisa de tempo para ser resolvido e de ações mais efetivas. Portanto, quando a gente fala da invasão ilegal de terras indígenas e da necessidade de demarcação, não basta só demarcar, é necessário demarcar e ter uma presença efetiva do Estado. E não é uma presença por 1 mês, por 6 meses, é uma presença perene, ok? Então, que nós tenhamos um efetivo maior de servidores, de agentes do Estado para atuar nesta área, para atender essa necessidade de proteção das terras indígenas, não só pelos direitos dos indígenas, porque os direitos deles, que já são importantes por si só, eles também refletem na nossa soberania, refletem no nosso patrimônio genético e outros fatores. Ainda falando sobre esse tema, eu quero comentar com você sobre outros tipos de extrativismo, outros tipos de exploração, além do garimpo ilegal. O garimpo ilegal é uma das atividades mais devastadoras que se apresenta dentro dos territórios indígenas. Mas, além deste garimpo ilegal, a gente tem também extrativismo ilegal. A gente tem, por exemplo, extrativismo de madeira, madeira selecionada, madeira que hoje, por exemplo, a legislação proíbe o corte. Madeira, por exemplo, que é considerada como que a gente chama de madeira de lei, certo? Os nativos dessas regiões chamam de madeira de lei. A gente tem, com essas grandes árvores, com essa madeira de qualidade, de alto padrão, que é muito atraente para o mercado internacional, quando você tem a derrubada dessas árvores centenárias, você tem outras árvores sendo derrubadas. Então, abre-se clarões. Esses clarões são abertos para esse extrativismo da madeira, mas eles também são abertos para outras finalidades secundárias. Por exemplo, o próprio garimpo, que às vezes precisa abrir clarões na mata para poder esses garimpeiros instalarem as máquinas, certo? São máquinas enormes, são máquinas que ficam funcionando 24 horas por dia. Eu li relatos de comunidades indígenas que essas máquinas ficam funcionando 24 horas por dia. Então, essa derrubada da madeira, ela é uma derrubada que visa não só a comercialização dessa madeira, mas também para abrir clarões, clareiras para o garimpo ilegal, abrir espaços, abrir clareiras para a pastagem, a agropecuária, a pecuária predatória também é um fator de violação, de ameaça a essas terras indígenas e seus recursos naturais, ok? Quanto a essa atuação predatória para a pecuária, a gente tem, além da derrubada das árvores, a gente tem queimadas ilegais, é outro crime ambiental. Se você observa, eu estou citando aqui vários crimes ambientais que a Lei 9605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, disciplina. Eu não estou falando aqui de condutas que são alheias à lei. A Lei de Crimes Ambientais tipifica essa lista de crimes que eu estou falando aqui para vocês, tipifica essa lista de condutas ilícitas, de condutas típicas previstas na legislação, tá? Então, as queimadas também são uma prática nociva aos povos indígenas, às terras indígenas. E aí, quando a gente fala de queimada, a queimada ela pode ser, só para analisar um pouco aqui o contexto da queimada, ela pode ser para pastagem, certo? Para abrir, certo? De forma ilegal áreas de pastagem, já há regulamentação sobre isso, mas a gente tem essa conduta predatória de alguns pecuaristas, não todos, tá? E a gente também tem queimadas, às vezes, como um método
não ecológico dentro da própria agricultura, que é necessário, olha só de novo, a presença do Estado não só para coibir as atividades ilegais, mas também para orientar agricultores que, porventura, usem o recurso da queimada, certo? Destruindo o solo, destruindo nutrientes, causando riscos de incêndios florestais. Em épocas de pouca chuva, e a gente está num período de aquecimento, de calores, de temperaturas mais altas no Brasil inteiro, certo? E com poucas chuvas. Locais que, por exemplo, tinham períodos de chuva com mais chuvas, a gente tem percebido uma diminuição dessas chuvas, e se a prática de queimadas já causa um risco de incêndios florestais, imagine nesse período de estiagem. Então, a atuação do Estado, a presença do Estado, não só coibindo, mas educando esses agricultores que têm uma conduta predatória, mas que poderiam ser melhor orientados e ter uma conduta ecologicamente correta, ela é também necessária, ok? E quando a gente fala de todos esses aspectos ainda mantêm os índices de mortalidade da população indígena em níveis altos, em níveis mais altos do que poderia se esperar. A expectativa de vida da população indígena, ela é menor. A expectativa de vida dessas crianças indígenas em terras como a terra Yanomami é uma expectativa de muito risco. A gente teve no relatório apresentado em janeiro de 2023, o relatório de 570 crianças Yanomamis com menos de 5 anos morrendo em função de desnutrição, devido a doenças que eram facilmente contornadas se tivesse o atendimento médico adequado, se tivesse a alimentação adequada e se a água não tivesse contaminada, ok? E outro aspecto que a gente deve chamar a atenção aqui para a questão do futuro indígena, não esgotando, tá? Eu não esgoto aqui nesse momento a questão Yanomami, eu não estou esgotando, mas estou trazendo um outro ponto que é a biopirataria, ok? A biopirataria, ela é uma prática criminosa, certo? Que ainda não é no Brasil tipificada de maneira específica. A gente tem, indiretamente, a biopirataria criminalizada quando a gente fala de crimes contra a fauna e a flora, lá no Código, na Lei de Crimes Ambientais, na 9605. Mas a gente não tem um crime de biopirataria de forma tipificada. Eu trouxe para você aqui conceitos de biopirataria. Eu poderia trabalhar um conceito aqui, mas eu quero trazer conceitos, inclusive, a primeira vez que se falou de biopirataria. Então, vamos lá. Estou citando aqui um outro assunto sobre o futuro da questão indígena, porque tem vários assuntos que a gente pode falar. Não superamos o tema da terra indígena Yanomami. A questão da invasão das terras indígenas é uma questão importante, é uma questão que a gente só vai superar quando a gente resolver o problema, tá? Mas existe um outro ponto que eu quero chamar a atenção para você aqui, que é importante, que é a biopirataria. Vou falar dos conceitos dela aqui. Biopirataria, prejuízos causados pela biopirataria em relação aos conhecimentos ancestrais nossos, tá? Então, vamos lá. Biopirataria significa a apropriação de conhecimento e de recursos genéticos de comunidades de povos da floresta, não é? E de povos indígenas, por indivíduos e por instituições que procuram o controle exclusivo do monopólio sobre esses recursos e conhecimentos. O termo biopirataria foi lançado em 1993 pela ONG RAF. Hoje essa ONG ela é chamada ETC Group, tá? Esse termo, que foi criado por essa ONG, ele foi criado por quê? Ele foi criado como um alerta, porque tanto os recursos biológicos como os conhecimentos indígenas utilizados durante séculos e que geraram estes conhecimentos estavam sendo patenteados por multinacionais e instituições científicas. E os verdadeiros donos dos conhecimentos tradicionais e recursos biológicos não estavam participando dos ganhos, não estavam participando dos lucros. Então, presta atenção. Biopirataria é a apropriação, certo, dos recursos naturais,
seja fauna e seja flora, e dos conhecimentos ancestrais. Quando a gente fala de biopirataria, a gente olha para o passado e a gente vê que nós sofremos, os países em desenvolvimento, tá? Com uma biodiversidade rica, certo? Com uma multibiodiversidade, como é o caso do Brasil, que tem um território continental e tem uma diversidade de patrimônio genético não catalogada ainda. A gente tem patrimônio genético que está sendo destruído numa queimada sem a gente ter catalogado ainda esse patrimônio genético. Então, se a gente for olhar para o passado, o que o português fez aqui quando ele levou o pau-brasil? Biopirataria. Ok? O que o português fez aqui quando ele levou algum conhecimento tradicional que ele conheceu lá em 1500? Biopirataria, certo? É o biocolonialismo, certo? A Sâmia Barbieri chama de biocolonialismo. Então, nós, território brasileiro e povo brasileiro, e aí a gente coloca agora os povos indígenas e os povos não indígenas, todos no mesmo local. Nós, povo brasileiro, sofremos com a biopirataria desde que o Brasil foi inaugurado, certo? Na história da humanidade, certo? Essa biopirataria leva dos países em desenvolvimento. Por que eu chamo países em desenvolvimento? Porque a gente não detém recursos e o domínio tecnológico, e aí eu posso falar, não na época de Portugal chegando aqui, mas na época de hoje. Eu posso falar em biotecnologia, então nós não somos o país que detém todos o avanço da biotecnologia, mas nós, como outros países em desenvolvimento, temos uma diversidade de fauna e flora interessante, importante para essa biotecnologia. E quando você junta o acervo, o patrimônio genético, fauna e flora, com conhecimentos ancestrais, as multinacionais, especialmente da área de farmacologia, cosmética, medicina, certo? Remédios e anestésicos e demais fórmulas. Quando essas multinacionais olham para esses países que detêm patrimônio genético com conhecimento tradicional, eles têm uma economia na ordem de bilhões de euros, porque eles não precisam explorar a natureza, descobrir princípios ativos na fauna e na flora e pesquisar durante 10, 20 anos para descobrir que aquele princípio ativo é um anestésico, que aquele princípio ativo é um relaxante muscular, que aquele princípio ativo pode ser usado como remédio para hipertensão, certo? A gente tem, por exemplo, só para ilustrar, eu acho que é captopril. Já que eu falei de iPhone numa outra aula e deixaram eu falar, vou falar de uma outra marca que eu acho que é um remédio para pressão, que eu acho que é captopril. Ele o princípio ativo é o veneno da jararaca, ok? Então, a ciência, a multinacional, o laboratório do remédio, ele não precisou pesquisar na natureza vários princípios ativos de fauna e flora para achar esse princípio ativo e pesquisar durante 10, 20 anos para chegar na fórmula, não. Ele, no conhecimento ancestral de determinada comunidade indígena que usava o remédio, esse veneno, para um ritual, para alguma situação de indígenas doentes, e esse indígena curava, eles... Vamos observar esse conhecimento ancestral. Vocês estão entendendo a complexidade da coisa? A multinacional chega aqui, investe em pesquisadores que vêm para a Amazônia, que vêm para a Mata Atlântica, que ficam inseridos na comunidade. Às vezes, gente, esse pesquisador é até um brasileiro. É até um brasileiro que tem conhecimento científico, certo? Não teve reconhecimento do seu trabalho por uma empresa brasileira e ele é assediado por uma empresa estrangeira para se inserir nessas comunidades, nesses povos da floresta e, interagindo com eles, tomar conhecimento
dessa ciência ancestral, vou usar aqui uma expressão, desse conhecimento ancestral que pode ser capturado, roubado, tá? Vou usar um termo que é do direito penal, mas furtado, certo? Porque às vezes é levado pela confiança e não pela violência, certo? E é patenteado lá fora. Então a gente tem inúmeros casos de patenteamento de nomes, substâncias, princípios ativos, remédios e etc., cosméticos, utilizando conhecimento ancestral sobre recursos naturais nossos, das nossas florestas, e que são patenteados lá fora e que muitas vezes impedem a nossa indústria brasileira de continuar o desenvolvimento de pesquisas sobre sobre princípios que já foram patenteados por essas empresas estrangeiras, ok? Isso causa um prejuízo enorme para a nossa economia, porque tem, por exemplo, pesquisas da Embrapa que já foram interrompidas, porque enquanto a Embrapa estava pesquisando um princípio ativo nosso, brasileiro, de recurso natural e brasileiro de conhecimento ancestral da população indígena, tinha uma Novartis da vida, tinha um laboratório de fármaco estrangeiro, multinacional, que estava registrando, patenteando, e essa patente impede, porque passa a ter exclusividade aquele laboratório, e mais, além de impedir o desenvolvimento de pesquisa aqui, a gente ainda passa a ser obrigado a pagar royalties se a gente conclui uma pesquisa de algum fármaco usando o mesmo princípio que já foi patenteado através do furto desse conhecimento ancestral. Então, é uma questão tão simples e tão complexa ao mesmo tempo, ok? Proteger esse conhecimento ancestral e esse patrimônio genético é de suma importância para a nossa economia, ok? Eu vou citar aqui vários exemplos para você, inclusive no nosso quiz eu trago um exemplo para a gente compreender a importância. Se a gente tiver a presença do Estado, de novo, é a presença do Estado, tá? E quando eu digo a presença do Estado, é o Estado, no que tange ao poder executivo, estar presente nas comunidades indígenas, a FUNAI ter um efetivo maior para tutelar mesmo essa proteção indígena, é o nosso legislativo, legislando sobre a biopirataria. A gente não tem uma legislação específica sobre a biopirataria, e é o nosso judiciário julgando as demandas quando elas vêm a ele, porque o judiciário vigora o princípio da inércia, então ele precisa ser provocado nessas demandas e é necessário que a gente tenha um arcabouço legislativo que fundamente. Hoje a gente não tem um arcabouço legislativo que fundamenta, certo? Que a gente não tem uma legislação específica sobre a biopirataria. A gente tem uma convenção sobre a biodiversidade, a gente tem a lei de crimes ambientais, mas a gente não tem uma legislação específica sobre a biopirataria. Então, essa presença do Estado e esses investimentos fariam com que a gente tivesse ganhos econômicos, que a gente tivesse o desenvolvimento de pesquisas científicas no Brasil. Só para a gente acrescentar aqui nessa discussão, a própria Constituição, ela tem um capítulo que fala da ciência, tecnologia e inovação. Esse capítulo está dentro da ordem social, o mesmo título que fala também dos direitos dos povos indígenas, e está dito lá que a gente busca esse investimento investimento em ciência, tecnologia e inovação para que a gente tenha autonomia tecnológica, certo? O Brasil quer autonomia tecnológica, mas para isso a gente tem que ter esse conjunto de ações para estimular a produção científica no Brasil, estimular o conhecimento, que esse conhecimento ancestral seja colocado em pesquisa brasileira, ok? E, além da pesquisa brasileira, a gente tenha um disciplinamento da lei para retornar ganhos, retornar royalties para aquela comunidade indígena dona do conhecimento ancestral, ok? E aí eu vou citar alguns para você aqui, um deles, certo? E aí eu já vou adiantar que esse está no quiz, né? Um deles é o caso do cupuaçu. Cupuaçu é um fruto da Amazônia, certo?
que tem um sabor exótico. Esse fruto, ele é usado por algumas comunidades indígenas para partos difíceis. Um extrato do suco do cupuaçu, bem forte, é usado para partos difíceis e é usado para dores abdominais, ok? Então, ele tem algum conhecimento ancestral ligado à dor, não é? Mas ele também foi descoberto, e isso tem um valor econômico altíssimo, a semente do cupuaçu, ela passou a ser utilizada como, que chamam de cupulate, que é um chocolate de cupuaçu. Eu já provei, é um sabor muito bom, sabor mais exótico do que o chocolate comum. E a Europa e o Japão começaram a comprar sementes de cupuaçu do Brasil e a plantar árvores de cupuaçu fora, né? Fora do Brasil. A gente não tem, para vocês terem uma ideia, da demanda mundial de cupuaçu dá o fruto, né? De janeiro a abril. A gente não tem, as árvores que são plantadas no mundo, elas não dão conta da demanda, certo? Árvores que são originárias daqui, que foram contrabandeadas as sementes para fora e que foram plantadas em outros países, a produção, certo, dessas sementes não atendem à demanda mundial. Então, quando a gente tem lei da oferta e da procura, quando a gente tem uma procura maior do que a oferta, a gente tem aumento dos preços, certo? E o Japão, só para usar esse exemplo do cupuaçu, patenteou tanto o cupulate quanto a gordura do cupuaçu, registrou cupuaçu como marca, enfim, ele tem vários registros sobre os produtos e subprodutos do cupuaçu, certo? E o Brasil teve que travar uma guerra judicial internacional nos organismos de proteção quanto à propriedade industrial para que a gente pudesse ter a renúncia do Japão em relação a essa patente do cupuaçu. Então, isso é só um exemplo, certo? Só um exemplo de o quão a gente tem vulneráveis os nossos recursos naturais, os nossos conhecimentos tradicionais. Mas outros exemplos eu posso usar para você. Copaíba, óleo da copaíba e óleo de andiroba. Esses dois óleos, também de árvores da Amazônia, especialmente da Amazônia, inclusive a copaíba é uma árvore a árvore da copaíba, ela está em processo de extinção. São óleos que têm vários conhecimentos tradicionais de povos indígenas e de povos da floresta, associados a efeitos anti-inflamatórios, doenças de pele, eles são usados como relaxante muscular e a indústria vem pesquisando e já tem produtos com base na andiroba e na copaíba e registrados patenteados esses produtos como se fossem conhecimento pesquisado e registrado por essas empresas multinacionais. No caso de copaíba e andiroba, a gente tem, inclusive, um caso da Natura, que é uma empresa brasileira, certo? A Natura sofreu uma ação judicial e foi condenada, inclusive, na época. A Natura, ela obteve conhecimentos ancestrais dos povos da Amazônia, certo? E dos povos indígenas que também estão na Amazônia e lançou uma linha de cosméticos com base nesses produtos que já eram utilizados. Então, o conhecimento não era originário da Natura, era dos povos indígenas. E nessa ação judicial, a Natura foi obrigada a indenizar, certo, algumas comunidades de povos da Amazônia e a abrir uma fábrica na Amazônia para devolver, certo, desenvolvimento, geração de emprego e renda para esses povos que são donos do conhecimento tradicional, entendeu? Então, existem várias formas desses povos terem acesso a um ganho econômico, valorizar, certo, o conhecimento tradicional, valorizar a nossa indústria, certo, e esses povos terem acesso a algum ganho, certo? Outro exemplo que eu quero dar para vocês, que eu falei, acho que na aula passada, é o caso do jambu. Jambu é uma planta, certo? Ela tem um efeito anestésico, certo? Quando você morde a planta e a flor, especialmente a flor crua. Karina, quem é que vai comer a flor crua? Dá para colocar em salada, tá?
quando você come ela crua ou só um pouco aferventada, quando você ferve um pouco mais a folha do jambu, ela perde esse efeito anestésico. Então, quando você morde, a língua fica dormente, como se fosse um anestésico odontológico. Acho que todo mundo aqui que está assistindo já foi ao dentista alguma vez e já usou anestésico odontológico, que a língua fica meio adormecida. Ela tem esse efeito, essa folha. E ela vem sendo pesquisada pela indústria farmacológica como anestésico e vem já sendo usado o princípio ativo dela como anestésico para fins odontológicos e fins estéticos. Quem faz, por exemplo, harmonização facial, por exemplo, que usa pequenos anestesias em pequenas áreas, esse princípio ativo é usado para esse tipo de anestésico. E já há pesquisa do princípio ativo do jambu, tem um nome científico, tá? Para substituição do botox, certo? Para relaxamento muscular, por exemplo, é usado na odontologia, tá? O botox não é usado só para efeitos estéticos, tá? Ele é usado na dermatologia para efeitos médicos. Quem tem, por exemplo, sudorese nas mãos, que fica com as mãos suadas, o botox, ele tira essa sudorese, certo? É usado também para fins odontológicos, tá? E é usado para fins estéticos. Então, o jambu vem sendo pesquisado e já tem patente, ok? Todas as que eu citei já têm patente de multinacionais, todas furtadas do conhecimento tradicional. Para substituição do botox, é muito menos nocivo à saúde, esse princípio ativo do jambu em relação ao botox, e também como anti-rugas, porque como ele dá uma anestesia, ele pode anestesiar músculos pequenos, por exemplo, da face. Então, gente, vocês imaginem os ganhos econômicos que as indústrias que patenteiam. Eu tenho uma lista, inclusive, certo? Essa lista você também encontra na internet, mas se você quiser, eu vou disponibilizar para vocês nas minhas redes sociais. Existe uma lista, tem princípio ativo de item de fauna e flora brasileiro que tem mais de 70 patentes. Na Europa, Japão, Estados Unidos. Então, é muito furto, ok? Do nosso conhecimento genético. Aí você me perguntaria assim, Karina, a patente é o furto? Não. A patente é o registro. O que é o furto é chegar em território alheio, sem a licença do Estado, sem a anuência do Estado, sem a anuência dos povos tradicionais que detêm esse conhecimento e ter acesso a esse conhecimento ou pela confiança dos povos indígenas ou por observação, enfim, e levar esse conhecimento, registrar e sem devolver para o Estado brasileiro e para os povos do conhecimento tradicional nenhum ganho econômico. Essa que é a conduta, certo? Que no momento só é disciplinada como crime ambiental, genérico e não biopirataria. Tá bom? Mas vamos falar de mais um ponto, tá? Porque biopirataria, por exemplo, é um tema super vasto. Vamos falar de mais outros pontos aqui, que é a devastação da floresta sem catalogar nosso patrimônio genético. Eu já comentei isso com você, então também é uma crítica que a gente faz ao Estado. O Estado tem que ter uma atuação mais eficiente para coibir queimadas, para coibir derrubadas de vegetação, certo? Para coibir toda e qualquer atuação em ecossistemas em que a gente não tem ainda o mapeamento da biodiversidade que tem nesse ecossistema. Um exemplo que a gente pode dar é o da Mata Atlântica que foi a mata mais devastada na época da colonização brasileira e que muitos micro-organismos a gente não catalogou, a gente não tem noção, certo, do que se perdeu por conta da devastação da Mata Atlântica, ou a gente descobre hoje resquícios desses micro-organismos, dessa fauna, dessa flora, porque ainda tem pequenas amostras ainda nos pequenos trechos de Mata Atlântica que ainda sobrevivem no Brasil, né, que ainda permanecem no Brasil. Então, essa questão da devastação das florestas, da destruição
do nosso patrimônio genético e dos povos que moram nele, sem a gente fazer, claro que os povos a gente não vai catalogar, certo? No sentido de explorar, mas a biodiversidade é preciso para que a gente possa catalogar e explorar inteligentemente. Porque quando a gente fala dessa biodiversidade, a gente tem uma possibilidade do Brasil realmente se desenvolver economicamente, da gente realmente ser detentor de biotecnologia, da gente realmente atingir essa autonomia tecnológica, como diz a Constituição, certo? Investindo na preservação do meio ambiente e na preservação dos conhecimentos ancestrais. E aí, falando de conhecimentos ancestrais, um outro ponto do futuro da questão indígena que eu quero trabalhar com você é a necessidade de proteção do patrimônio histórico e cultural indígena. A gente precisa, na verdade, entender que esse multiculturalismo brasileiro é a realidade do Brasil e é não um ponto fraco, mas um ponto forte. Essa nossa diversidade cultural, vamos olhar o Brasil, sem olhar especificamente para os povos indígenas, vamos olhar o Brasil como um todo. A gente tem uma diversidade de sotaques, uma diversidade de costumes, de gírias, de modos de pensar e de viver, certo? E que são resultantes, sim, da teia de povos indígenas que existiam na origem no nosso território, da chegada dos europeus, não só portugueses, certo? E da chegada dos povos africanos, ok? Diversos também, que chegaram aqui escravizados, ok? Essa miscelânea, certo, de contato com violência, sem violência, gerou essa nossa diversidade. E valorizar essa nossa diversidade cultural com os conhecimentos ancestrais indígenas é valorizar o nosso passado e olhar para o nosso futuro, ok? E aí eu vou encerrar essa nossa aula falando que a gente tem que ter uma consciência de que a manutenção da biodiversidade, do meio ambiente, da nossa saúde e qualidade de vida depende da proteção de todos esses aspectos que a gente trabalhou até agora, certo? E que preservar todos esses aspectos é preservar a vida, preservar os povos indígenas e preparar o Brasil para o futuro. Não há uma contradição entre a preservação dos nossos ecossistemas, da nossa biodiversidade e dos nossos povos indígenas com o progresso. Pelo contrário, o progresso ele vai realmente existir quando a gente preservar. O futuro ele vai realmente ser tangível e real e satisfatório quando a gente preservar o nosso ancestral, ok? E aí eu encerro essa nossa aula 5 e chamo você para o quiz para a gente trabalhar as nossas questões da aula 5. Vamos lá? De acordo com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, quanto ao processo de fiscalização das terras reconhecidas institucionalmente como pertencentes a grupos indígenas, é de competência, essa questão ela é da FADESP, tá? É uma questão de concurso público. É de competência, letra A. Repressão ao corte de madeiras feito pelos próprios indígenas, sem a permissão governamental, combate às ocupações ilegais do MST em terras indígenas e desocupação das terras ilegalmente ocupadas por donos de madeireiras ilegais. B. Combate ou regulamentação das ocupações feitas por sem terras em terras indígenas improdutivas. Repressão às empresas de mineração ilegalmente instaladas em terras indígenas. Combate à pesca e à coleta de drogas do sertão ilegalmente extraídas das terras e dos rios indígenas. E na C, combate ao desmatamento e ao corte seletivo das florestas, combate à mineração que não está regulamentada pela legislação brasileira, repressão à caça e à pesca ilegal e combate a invasões mais amplas nas terras indígenas. Qual alternativa você marcaria como correta? Nesta questão, a correta é letra C, tá bom? Vamos para a próxima questão? Biopirataria é o nome dado à exploração e à utilização de recursos naturais ou do conhecimento tradicional a respeito desses recursos de forma ilegal.
Com referência a esse assunto, assinale a opção correta. Essa questão foi aplicada pela banca Sebrasp, antiga CESP, né, num concurso público. Vamos lá para as alternativas. A. A utilização do conhecimento das populações indígenas sem autorização do Estado não se enquadra como biopirataria. B. A biopirataria caracteriza-se somente pela apropriação de seres da fauna ou da flora. C. O Brasil, por questões relacionadas à cultura, é um dos países do mundo que menos sofre com a biopirataria. E a D, a patente do cupuaçu, fruto típico do Brasil, concedida a uma empresa japonesa, é um exemplo de caso de biopirataria. Qual item você marcaria na sua questão? Letra D, não é? A gente falou sobre o cupuaçu, são diversas as patentes de diversos produtos da fauna e flora brasileira, mas esse caso eu citei para você, porque eu sabia que ia cair no quiz. Vamos para a próxima questão? O garimpo ilegal em terras indígenas na região norte do Brasil aumentou mais de 8 vezes entre 2016 e 2022, apontam dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A atividade de garimpo em terras indígenas ganhou projeção nacional em razão da crise sanitária na terra indígena Yanomami, a maior do país. Devido ao avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultos enfrentam casos severos de desnutrição e malária, G1 2023. No que se refere aos impactos sociais e ambientais decorrentes do garimpo ilegal em terra indígena, TI é terra indígena, tá? Assinale a alternativa incorreta. Essa questão foi da banca IBFC, prova de concurso público também, tá? A gente quer a incorreta. O impacto negativo do garimpo ocorre diretamente sobre os solos, os rios, a fauna e a flora, além de comprometer as condições sanitárias das populações indígenas e ribeirinhas. Na B, o garimpo é comumente acompanhado de supressão de florestas, muitas vezes em áreas isoladas e com matas nativas. E a C, o polônio 210 serve de ímã para unir os pedaços menores de ouro, sendo usado pelos garimpeiros ilegais e causando inúmeros impactos ambientais. Qual item você marcaria como incorreta? Letra C, não é? A gente não fala de polônio 210, a gente fala de mercúrio. É o mercúrio que tem esse efeito de unir os metais, os pedacinhos de ouro para poder, na garimpagem, os garimpeiros terem acesso a esses materiais e poderem comercializar. E isso contamina os rios, os animais, os peixes e a população ribeirinha e indígena. É letra C. Essa questão ela tinha mais alternativas e a gente, se você quiser ter acesso às questões completas, você vai ter acesso já que eu vou já falar das minhas redes sociais, tá bom? Fechamos o nosso quiz e agora a gente vai se despedir. Fechamos a nossa aula 5, falando sobre os direitos dos povos indígenas. A nossa proposta dessa aula, desse tema no Saber Direito, é a gente estimular mais discussão sobre os direitos dos povos indígenas. Vocês viram que nessas aulas a gente tem muito mais conteúdo de antropologia, de história, de linguística, do que especificamente produção legislativa sobre o tema. Nós precisamos produzir mais, escrever mais, ler mais sobre os direitos dos povos indígenas, o direito indigenista, para que a gente possa construir um futuro satisfatório, um futuro com luz, né, para que a gente possa proteger os nossos direitos como população brasileira e os direitos dos nossos povos indígenas. Se você quiser todo o conteúdo dessa aula, você pode acessar as minhas redes sociais no Instagram. Você me encontra no @professora Karina Jaques. Você me encontra também no YouTube como professora Karina Jaques e você pode me encontrar também no site www.carinajaques.com.br. No Instagram, eu vou deixar no link da bio um material, um acesso gratuito, onde vai estar escrito Direitos dos Povos Indígenas. Você baixa todo esse material, bibliografia, indicação e pode ter contato comigo. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação. E a gente encerra o nosso programa de hoje. Obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br
ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.